No estudo desse presente sábado, vamos estar abordando acerca de Deuteronômio capítulo 4. E o foco do estudo vai ser acerca do acréscimo ou diminuição da palavra de Deus. Ou seja, aqueles que buscam acrescentar coisas que não estão na palavra de Deus a fim de saciar, isto é, levar adiante falsas premissas e etc. Ou diminuir a palavra do Eterno, ou seja, o que está lá estabelecido na palavra, que o homem não deveria até então nem diminuir e também não aumentar, apenas focar no que está lá. E vemos que no dia a dia há essa questão da interpretação, porque existem muitas interpretações, e o fato é quem está com a verdade. Na realidade, a Bíblia é a verdade. A instrução, a legislação que Deus deu a Moisés é a verdade. E você vai aprender mais acerca do uso do verbo raiar de Deus, que vamos encontrar em um mesmo versículo onde o próprio Moisés fala neste estudo de Deuteronômio capítulo 4, que o capítulo 4, como visto na tela, faz parte de todo o assunto, visto que começa no capítulo 3, certo? E Moisés vai falar que não deve ser acrescentado nada do que ele falou, e que o Eterno passou para ele também não deve ser diminuído. Ele falou isso aos israelitas, claro, porém isso vale para todos, não acrescentar informações, o que está estabelecido por Deus, ou diminuir. E é muito interessante de fato, porque na verdade as ordenanças de Deus são para guardar, são para ajudar o homem no dia a dia. Sempre foi esse o intuito. E vamos de fato estar tentando dando uma breve explicada acerca do verbo raiar, que está inserido no tetragrama de Deus, na verdade, o nome sagrado, conhecido como sagrado no mundo israelita, é o nome de Deus, é o verbo raiar. E Moisés vai usar esse mesmo nome justo no versículo, na passagem onde ele fala onde não se deve ser diminuído ou tirado palavras. Vamos estar abordando também acerca de João, a voz que clama no deserto, a pedir arrependimento. E conforme ele fala aqui de Isaías, está em Isaías escrito. E quando vemos em Isaías, vamos ver também uma informação adicional, para que Deus, o Senhor, venha passar pelo caminho. Então, não é só o arrependimento, certo? O arrependimento é importante para a salvação de cada um, mas você vai analisar aqui em Isaías existem informações extras acerca destas palavras, que o caminho deve ser aplainado, purificado, para que o rei passe. E isso você vai ver João agindo desta maneira antes do Messias se apresentar, começar o seu ministério em Israel. Ele já preparava o caminho para o rei. E não é diferente na sua segunda vida, com certeza não. Foi para ensinar a nós, a todos, que é necessário o aplanamento do caminho, das veredas, para que o rei possa retornar novamente. Ele vai retornar, mas vai vir para uma nação justa, para um povo justo que está ali sempre buscando endireitar essa vereda. Isso é importante porque vemos que existem muitas vezes grupos, indivíduos que tentam rebater, refutar sobre isso e aquilo da Torá, que isso e aquilo é para judeu, ou seja, pessoas que buscam premissas, usam muitas vezes o termo judeu como se alguém estivesse buscando fazer prosélito, coisa que Paulo
provavelmente você já viu que Paulo combate o prosélito no Novo Testamento. Ele é contra, até porque quando o indivíduo nasce de novo no Messias, ele agora vai ser achegado e ele vai observar as instruções de Deus. É diferente. Claro que não é para você se dirigir simplesmente a uma sinagoga não messiânica, ou seja, que não serve, que não crê, digamos que de forma aberta, não confessa ainda ao Messias, certo? Eu não vou indicar um local como esse, eu indico uma sinagoga messiânica que prega Yeshua. Então, está sim interessante o estudo e é bom você guardar um tempo para ver este conteúdo, onde vamos abordar acerca da estrutura do verbo raiar de Deus, que Deus sempre foi, sempre está e sempre será, e a sua palavra também sempre será, sempre estará da forma como ele ordenou, deve ser vista. Isso é interessante. Então, que você abra desde já em Deuteronômio, a partir do capítulo 4, vamos iniciar pelo capítulo 4, verso 1, onde Moisés fala as seguintes palavras: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais, entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Então temos as seguintes palavras na estrutura semita: Veatá Israel Shema. Então temos o Shema, ouve. El Harukim ve El Hamispatim Asher Anochim Melamed, ensino, Etchen la Soti Leman Tihiur Uvatem Firi Shetem et Haaretz Asher Adonai Elohei Avoteichen notem da lachem, da voz. Então, antes de mais nada, o início mesmo da porção inicia-se com Moisés clamando ao Eterno acerca da terra, certo? Mas o Eterno ele fala a Moisés que Moisés não mais pedisse aquilo, porém ele permite que Moisés veja a terra prometida, aonde os israelitas iriam, certo? E daí você vê que o próprio nome da porção aí, clamei, de clamor, clamou a Deus. Então, prosseguindo, Moisés fala que os israelitas devem ouvir os Hukei, estatutos, e Mishpatim, juízos, para que eles os cumpram, a fim de que eles vivam. Assim entrem para herdar a terra que o Eterno nos dará. Então, com relação aos Mishpat, os juízos, estatutos, como o nosso foco será a atenção mais para a questão do acrescentar ou diminuir nas palavras de Deus, vamos dar continuidade. O almejar ter a boa instrução dentro de si fará do homem o que? Um bom tzadik, um justo, para ter a vida eterna. Então, o que é interessante nas palavras de Moisés que vamos estar adentrando? Você enxerga que movimentos, pessoas buscam gerar ao próximo muitas vezes a aversão à instrução do Eterno. E atrás disso, o plano de fundo é o que? É o falso pretexto, que é coisa de judeu. Então, atente para essas situações que advêm sobre você, sobre esse tipo de pessoa. Por quê? Você deve rapidamente se apartar-se desse tipo de conhecimento no que diz respeito a essa forma de ver a Bíblia Sagrada.
atentando que existem coisas que pertencem aos judeus cumprirem, claro, mas que para os gentios pode ele praticar naturalmente como boa instrução para a vida dele do dia a dia. Então, questões como o proselito, Paulo mesmo combate que não é necessário isto, pois o homem nasce novamente no Filho de Deus. Mas lembre-se que não é o pretexto para viver como se não houvesse uma legislação no reino de Deus. Yeshua, como sabemos, ele não vem abolir o que o seu pai, e que ali estava representando, deu aos israelitas e homens. Ele vem levar uma plenitude ao que já havia estabelecido o pai dele. Então Paulo, na sabedoria do Eterno, dá instruções excelentes acerca de como ficaria a situação ali agora do homem, daquele que fosse chegado a Israel. Como ele era um homem estudado, a ele foi dada essa revelação. Então ele mesmo fortifica que não há necessidade disso, porque uma vez que o homem nasce de novo em Yeshua, ele agora é achegado a Israel, as promessas, sendo, claro, um bom praticante das boas instruções de Deus na terra. Então, a atenção que deve ser dada para movimentos que buscam gerar no indivíduo almejo ter objetos e riquezas e não focam em primeiro ter o homem a boa instrução dentro de si, você deve estar bastante atento a esse tipo de situação, principalmente nestes dias que antecedem o retorno do Filho de Deus em glória. Então, note algo bastante interessante neste versículo de Moisés, que eles ouvem, Israel, os estatutos e os juízos que eu vos ensino para o cumprides, para que vivais. Então observe a sequência das palavras: para você cumprir, para que você possa viver. E então você vai entrar e possuir a terra que Deus dá aos vossos pais, por conta das promessas a Abraão, Isaac e Jacó. Mas atente que ele foi claro, não houve uma inversão de palavras. Ele primeiro disse que é necessário o homem cumprir para que ele ele viva, porque o homem precisa da boa instrução de Deus para que ele viva em abundância e tenha um final certo que Deus quer para ele. Então, para que ele viva é necessário ele cumprir mandamentos. Então, olhe que a sequência é primeiro isso: o entrar na terra, possuir a terra, é uma consequência do homem do seu dia a dia já cumprir as instruções de Deus. Então, veja que interessante aqui. Primeiro ele ensina você a cumprir, a ser cumpridor da palavra de Deus, dia após dia. E isso é muito importante, por quê? Porque não é para você estar pensando em promessa. Ele está falando aqui que você primeiro deve focar no cumprir a palavra de Deus no dia a dia, para que você primeiro viva, você tenha vida. Porque não adianta você entrar em um lugar e você não ter a instrução de Deus, você não está cumprindo, você é desobediente, é o rapaz desobediente na terra que entrou em qualquer lugar ali que pode ter várias coisas valiosas, bonitas de se viver, mas não está com Deus. Por quê? Porque não cumpre a instrução que é dada. Então ele não está vivo espiritualmente falando, ele está em uma situação oposta. Então o foco é primeiro o quê? Cumprir, para viver. Então cumprir no dia a dia o mandamento das instruções de Deus é estar vivo verdadeiramente primeiro nele. Aí você vai poder entrar e possuir a terra, mas as instruções vão estar sempre lá em você, está aperfeiçoando no dia a dia, para que então você possa desfrutar do que há de vir. Isso são consequências. Então não existe o indivíduo primeiro ter a terra para poder guardar. Então muito cuidado com esse tipo de pensamento, ter primeiro isso ou aquilo. Não, você primeiro tem que cumprir, ser cumpridor, ser um bom justo, um tzadik, um bom justo na terra. Então veja nesta segunda tela acerca do que Moisés fala, certo? É aqui que vamos
focar todo o estudo até os capítulos de João e de Isaías, veja que ele fala as seguintes palavras: Lo Tosifu al-Ha Davar. Então já temos aqui, ó, Davar, a estrutura que no estudo anterior vemos que, quando analisando do ponto de vista israelita, o capítulo 1 de João, vemos que o nome verbo vem como Davar. Então você já analisa, não acrescentaria palavras que vos mando. Então temos Davar, sobre Davar. Asher Anohi Mitave Eterhen Velo Tigereu Mimenu Lishmor et mitzvot, mandamentos, Adonai Elohim, Asher Anohi Mitzaver Eterhen. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então, no texto em semita, como dito, encontramos a palavra davar, que quer dizer o que? Verbo. Neste versículo, lembrando que ao expor, como dito João, no estudo acerca do verbo se fez carne, você vai logo observar de forma inicial acerca do verbo davar, que logo no começo do estudo eu já deixei exposto. Então, logo não teríamos, não diminuir nem aumentar o verbo, resumidamente, no caso que está estabelecido. Então temos o verbo, para você ter ideia, como dito, no hebraico, acerca do verbo estar, além de fazer parte do sagrado nome do Eterno. Foi esse o verbo que me veio. E faz muito sentido, porque diz com relação ao caráter de Deus, que Ele é eterno. Tudo que Ele estabelece está lá, estabelecido para sempre. Então, o versículo presente ainda contém nele o nome sagrado do Eterno, usado por Moisés. Algo muito notável quando envolvemos o assunto de não diminuir nem aumentar um só davar, verbo. Porque teremos no nome de Deus que Ele é eterno e não muda. Junto com o nome sagrado de Deus, temos o verbo importante, porque nele está inserido acerca da grandeza de Deus e da sua eternidade. E através deste verbo podemos confirmar as palavras de Moisés, que quer dizer que nada deve ser alterado, mudado, multiplicado. Então, antes vejamos as estruturas do versículo do capítulo 4, versículo 2 em semita. Não acrescentareis, não acrescentar sobre o verbo que confirmo, aprovo, mando a vocês. Então temos a palavra no hebraico para multiplicação, que vem de kefel, multiplicar. Então temos logo nisso lo tosfu. Para multiplicação temos o nome kefel. Então, de toda forma, não dizer para acrescentar sobre o verbo é também o que? É não multiplicar, claro. Porque se há adição, há aumento. Há uma multiplicação do que já foi estabelecido naquele tempo para o homem. E como na segunda parte consta inicialmente, e não subtrair delas, ou seja, tirar. Então gostaria de expor detalhes da estrutura inicial, porque surge esta palavra mimeno, e claro que tudo deve ser nos detalhes. Então, na verdade, existe uma palavra que é usada no dia a dia em Israel, que é mimene, de mim. É usado no cotidiano. Logo temos aqui a estrutura de mimeno, mas vale ressaltar, preste atenção,
que, analisando algumas passagens em textos semitas na Bíblia, o mimeno do texto de Moisés confirma como sendo de fato a tradução dela e não de nós, certo? Que isso fique bem claro, porque aqui é um contexto semita da Torá, da Bíblia. E temos, e não subtraireis dela, certo? O final com som de nu geralmente dirige-se a nós, no plural, de pessoas, a nós, mas aqui de fato segue a tradução fiel, não subtrair dela. Então, resumindo, seria um início como e não subtraireis dela, seguido da estrutura lishimor, que quer dizer o quê? Para guardar mitzvot, mandamentos que o Eterno, o nome sagrado aqui é usado, e aquele que é imutável. Então temos Asher, que quer dizer confirmar, aprovar, manda, Aterrem a voz. Aí temos Aterrem, a voz. De toda forma, há algo interessante atentando para o sentido atual do mimeno na nação israelense. Porque o sentido atual desta palavra diz respeito a de nós, subtrair de nós, porém, atentando, o que está na Bíblia é aquilo que Moisés falou, dela, tirar o diminuir da instrução, dela. Mimeno ali usada é dela, dirigida dela, ok? Prosseguindo, de respeito a de nós, mostra o quanto o homem ele fere-se a si mesmo quando busca uma vida o quê? Fácil, diminuir ou acrescentar o que está estabelecido por Deus. Então isso chama a atenção, porque de fato quando o homem ele tira ou diminui o que está na Bíblia estabelecido, que faz bem para o homem, na verdade ele vai se ferir a si mesmo. Isso é muito claro, isso é interessante. Porque tudo que o homem deixa de viver ali na sua forma pura, dado por Deus, balanceado por Deus, o homem ele tira a si mesmo. Se ele tirar, ele também vai ser tirado da vida dele. E se ele acrescentar, vai ser acrescentado à vida dele. Acrescentado, observando que é uma porção que o Eterno não colocou. Então a instrução do Eterno são para o homem para o seu bem. O fato de o israelita não dever subtrair nada, nem acrescentar dela, atentando que Moisés falou que eu vos mando, existem, claro, instruções por demais por trás disso. Então podemos observar uma situação, o homem querer subtrair coisas da Bíblia, tirar coisas para mostrar que guarda diante de todos aquilo que Deus estabeleceu ali na sua medida, em justa medida, é muito perigoso, de fato. E parece que a humanidade tem perdido esse temor acerca dessas coisas, desse sentido. Então, para clarear mais, atente que as primeiras palavras foram não acrescentar sobre o verbo. E você sabe que é um verbo, é o que? Passado, presente ou futuro. É uma palavra que é moldada. Estava, estaria, estará. Essa estrutura é um verbo. Então, eles não acrescentar sobre o verbo que confirmo, aprovo, mando a vocês. Então, o homem não necessita buscar acrescentar nada a mais, nem tirar para poder praticar as outras demais instruções de Deus. Então, esse é o perigo, tirar algo para poder dar um espaço a outro, não existe isso. O homem é para ser aperfeiçoado, trabalhado pelas instruções de Deus. Ele tem uma instrução, agora ele vai ter outra, ele vai sendo aperfeiçoado. Então, se este que já habita no homem o faz bem, ele não necessita subtrair nada, apenas buscar praticar mais as demais instruções. A menos que, para atender a algo pessoal, isto é, buscar uma vida fora dos padrões que Deus exige, este venha a buscar o quê? Tentar subtrair sutilmente o que está definido por Deus na Bíblia. Diante de quê? Daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Então, por isso daí a importância de cada indivíduo verificar a palavra de Deus e não ficar preso a resultados de pessoas que
provavelmente estão vivendo já de resultado de outras pessoas que têm uma visão simples, que a Bíblia pode ser interpretada, que você não precisa consultar uma fonte israelita, messiânica e por aí vai. E daí surgem vários tipos de interpretações, até aquelas que vêm e trazem um indivíduo que para um caminho errôneo, de fato. Porque senão Paulo não teria dito que já era o oráculo, é o oráculo de Deus. Não seria necessário então o indivíduo ir a uma sinagoga israelita, estudar, aprender mais da legislação do reino. E claro, lembrando que estamos falando da parte messiânica, não vou de forma alguma jamais indicar para uma pessoa que quer aprender mais da Bíblia em seu contexto israelita puro, para ir a uma sinagoga que não seja messiânica, certo? Que isso fique bem claro. Então, analisando a estrutura textual do versículo, a intenção é clara e boa. Não devem você o quê? Subtrair nada, nem acrescentar, para poder guardar estes mandamentos ou as instruções de Deus. O intuito da palavra e instruções é aperfeiçoar o homem. Isto que todos que devem compreender acerca da situação. Claro, observando que aqui está sendo falado aos israelitas no contexto, mas o conceito é o mesmo para todos, vale o mesmo. Sempre deve haver espaço para entrar algo bom do eterno em cada homem, em cada ser. E isto é o que deveria ser observado. O fato de um indivíduo ali estar subtraindo algo de si para buscar diante dos outros guardar mandamentos, é como se houvesse uma troca, quando na verdade a palavra a ser praticada é para aperfeiçoar mais o caráter do homem. Ele não precisa subtrair. Então, atente bem nessa situação aqui que Moisés fala: olha, vocês não subtraem nem acrescentem ao que está sendo dado a vocês. Isso chama a atenção. Por quê? Porque no mundo hoje em dia você vê que os indivíduos, eles simplesmente podem não agir somente na questão do verbo, mas da palavra. Aqueles que tiram ordenanças, dizem que com pretexto que é para judeus, tirar, afastar pessoas da Bíblia, da Torá de Deus. Então, quanto que Moisés está falando de uma forma mais profunda aqui, olha, não mude, nem acrescentem, não acrescentem nem alterem, nem diminuam os verbos. Está falando de verbo. Então, a situação é mais profunda do que se imaginava. Não é somente palavras, ele fala de verbo. Então, note que se o que está estabelecido fere aquela pessoa, com toda certeza o erro não está na palavra de Deus. Com certeza não. Impossível estar na palavra de Deus. Então, isso é interessante. Então, é algo que deve ser atentado por todos nós. Essas questões de interpretar a Bíblia de toda forma, tenha muito cuidado, tenha calma na palavra de Deus. De fato, é uma palavra boa, mas tenha cuidado quais são as fontes que você está pegando, certo? Para não ficar espiritualizando tudo. Então, saiba equilibrar, atentar para a situação. Por quê? Porque você vai entender que quando no mundo israelita se adapta, faz uma adaptação da instrução de Deus, do que estava na legislação de Moisés, para um novo tempo que surgiu ali, e agora vai precisar de adaptar a ordenança. Ele está adaptando, ele não está mudando, ele não está acrescentando, ele não está tirando o que está lá, ele está adaptando, fazendo uma adaptação. Mas você vê que as pessoas querem tirar, certo? As pessoas querem tirar o que está na Bíblia. Isso é perigoso. Então, acerca da palavra raiar, vamos ver uma breve explicação acerca desse verbo, dos tempos verbais. Então, eu deixei em exposição na tela para você ver alguns exemplos, certo? Segue alguns exemplos para que você entenda
modos verbais cujo nome sagrado do Eterno faz parte, e acrescentei apenas alguns exemplos, certo? Porque existem algumas palavras que são para o homem e para a mulher no masculino, e para a mulher para o lado oposto. Então existe também uma estrutura do verbo raiar para o lado feminino. Porém, quero deixar bem claro aqui na tela para você analisar as formas como pode ser visto o estado do raiar, do verbo raiar. Então temos serei visto. Esse serei visto, veja que é dita a seguinte expressão: RE, RE, é. E esse RE você vai identificar, provavelmente, caso não tenha visto, que quando Deus fala a Moisés, e Moisés pergunta acerca do nome dele, Deus fala este RE, 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 serei o que serei. Então ele fala duas vezes, é dito duas vezes essa expressão, RE, serei. Então você vê, serei. Temos aqui um outro exemplo. Tem sido, certo? Hu Hayar Meod. Ele tem sido muito, então veja que já vai para o estado de sido. Tem sido. Ele foi, Hu Hayar novamente. Porém, temos aqui, ele estava. Certo? Temos aqui uma outra estrutura que é do estar. Vemos a transformação já dele do verbo para estar. Então temos em Neha. Aliás, corrigindo, como eu tirei em Neha, eu apenas deixei lo e rolote liriote. Então daí temos não podem estar. Não podem estar. E rolote liriote. Então liriote, estar. Então temos Ihe Haval. Ihe Haval entende-se como será uma pena. Então temos será. Temos o verbo transformado para o módulo de que? Será. Então temos ele estava e será ele estar. Então, uma observação quando falamos no idioma israelita que ele é esta, entre aspas, ele está, não há o uso do verbo raiar, certo? Exemplo, quando eu digo que uma pessoa, ele está lá fora, então eu falo o quê? Eu falo hu mihuts. Então, não existe o raiar mihuts. Não se usa o raiar. Por quê? Porque faz parte do nome sagrado de Deus, verbal. Ele está lá fora. Não, Deus está. Somente Deus é, certo? Então você vai encontrar esse tipo de estrutura no idioma israelita. Então você não usa o verbo. Agora, se caso for pronunciar acerca da pessoa que ela estava, como você viu no exemplo acima, o raiar aparecerá conforme alguns exemplos acima. Então por que falar disso? A palavra que me veio, como dito, foi o tetragrama de Deus, cujo verbo pode ser entendido como raiar, de eternidade. Por isso que é visto como eternidade, eterno. O nome sagrado do Eterno, no caso o mais conhecido e evitado de pronunciar, mostra o que? A grandeza da eternidade no qual ele foi. Ele era, ele é, ele tem sido, ele está e será. Saberemos disso analisando as palavras iniciais do estudo passado de Devarim. Você pode observar, as primeiras palavras no livro de Devarim são Ele Hadevarim. Estas palavras. Aqui já estamos falando acerca
do verbo, certo? Do davar, que aí aparece conforme a exposição em Moisés, capítulo de Deuteronômio, capítulo 4. Então, aqui no versículo 4.2 de Deuteronômio não há a palavra daber, de palavra, e devarim, de palavras. Há o que? Al-Hadavar. Al-Hadavar, que se entende como sobreverbos, conforme encontramos no texto em hebraico, quando analisado o contexto do verbo que se fez carne no estudo anterior. Então, é interessante. A mesma palavra de verbo em hebraico davar que vimos no estudo passado consta, como você viu, de forma clara, Alex. Quando você pega o estudo anterior, que você vai ver o texto semita de João capítulo 1, você vai identificar que existe essa palavra davar. E quando atrelamos ao nome de Deus, ao tetragrama de Deus, temos o que? Como você viu agora há pouco e está analisando na tela, as estruturas de mudança do verbo de Deus, isto é, do tetragrama associado a este verbo, que mostra os tempos verbais de Deus, que ele não muda. E este tetragrama ele foi usado no mesmo versículo que Moisés fala acerca de não acrescentar verbos ao que está ali feito, descrito. Então, é algo que você deve atentar com clareza. Então, como dito, não é à toa que quando se fala em adaptar uma ordenança da legislação de Israel, certo? Repetindo, para uma situação específica, ele apenas adapta, ele não muda, ele não pode mudar, mas sim fazer a adaptação devido ao ambiente, não acrescentar ou diminuir. Veja que no livro de Neemias veremos algumas situações ocorrerem onde ele fala que alguns não estavam guardando o Shabat como deveria. E isso é Neemias falando. Você vai identificar, se você pegar o livro de Neemias, você vai ver o Neemias falando isso. Até que houve um ponto que Neemias faz o que? Os mercadores ficarem fora das portas, conforme o tempo do Shabat. E hoje em Israel, o que ocorre nos dias atuais? Serviços como de vida, envolvendo as pessoas da saúde, vai funcionar porque a vida é prioridade. Porém, há restrições também, claro. Agora, falar que judeus seguem modelos dos homens corrompidos do tempo de Yeshua é ser hipócrita, porque os líderes no período do segundo templo, que empunhavam peso sobre os homens, eles eram comprados, corrompidos no Sinédrio. Então, para você ter uma ideia clara, existe no mundo israelita o conhecimento hoje que as lideranças de Israel em parte estavam corrompidas, sim, no tempo do segundo templo de Israel. Isto para você ter uma ideia que não é somente os de outras partes do mundo por ter acesso ao chamado Novo Testamento que sabem disso, que existiam líderes corrompidos no tempo de Yeshua. Então veja que não estamos acrescentando nem diminuindo. Veja que em Neemias vemos essas ações dele como um servo de Deus, agindo da forma acerca do dia do Shabat, certo? Então os líderes que agem com cautela em Israel, eles sabiam, os israelitas sabem que o período de Yeshua, o período do segundo tempo da existência do segundo templo, existia líderes corrompidos no Sinédrio, eles sabiam. Então você vê que o reflexo hoje de um Shabat, por exemplo, eles funcionarem o serviço de saúde, por quê? Porque a vida é prioridade. Você vê que isso já vai contra o que os falsos líderes estavam agindo na época de Yeshua, que não podia pegar isso, que o homem acamado que foi curado não podia pegar essas coisas e andar e caminhar. Veja que é diferente. Isso já acende mais o seu entendimento. Então no mundo israelita o que se faz é adaptar aquela ordenança na legislação de Moisés, mas o conceito é o principal, é o coração da ordenança, deve permanecer conforme dito, não mudar nem acrescentar sobre verbo. Então talvez
Você já ouviu coisas como que não, que isto foi lá no tempo atrás, ou que isto é só para judeus? Sou o quê? Um tão ignorante. Porque na verdade, claro, sabemos que existem aquelas ordenanças específicas para judeus. Porém, as demais servem para ajudar os gentios. Isso é claro. Então, analisando essas palavras de Moisés, você verá que há quem acrescente ou tire. Para fins de quê? De satisfazer a si e ao seu público. Medo de perder pessoas. Se Moisés fala que não se deve acrescentar ou tirar sobre o verbo devar, pense então os que tiram ou acrescentam sobre textos do Pentateuco com o fim de apenas o que? Expor mais uma pregação, um entretenimento ao público. Isto sim é tirar ou acrescentar. Então você entenderá porque há calamidades ocorrendo em todo mundo. A Bíblia é, como dito, fácil de compreender. A questão é quem aceita e quem não aceita aquilo que o Eterno estabeleceu lá na Bíblia e o seu povo. Para o seu povo e para estes darem um exemplo para as nações. Como dito em outros estudos, quem tem problema com a fonte israelita, com o povo judeu, vai buscar o quê? Ler a Bíblia da maneira que ela acha o quê? Conveniente a ela. E provavelmente viver do resultado de pessoas que buscam apenas o quê? Ter o seu ponto de vista, que provavelmente terá algum problema em expor a Bíblia como ela de fato é. Então, pessoas que vivem do resultado destes indivíduos se encontram em uma situação tal, elas analisam a Bíblia com os óculos de quem está o quê? Defendendo o seu sistema. Quando na verdade o ensino já está na Bíblia. Basta você querer entender da maneira correta ambos os lados. E provavelmente um indivíduo que age dessa maneira vai seguir a trilha no qual o Império de Roma começou a fazer. Que é o que? Separar o chamado Antigo Testamento do Novo Testamento e falar o que? Que festas bíblicas somente aos judeus participarem. E demais ordenanças. Isso é um pensamento herdado do papado, para você ter uma ideia. Este é o caminho onde o que? Fere a verdadeira, isso sim, fere a verdadeira identidade cristã dos apóstolos, que os apóstolos ali defendiam e trabalhavam bem. Você viu que Paulo trabalhou o quê? Para que os judeus vissem ele como um homem justo que seguia o Mashiach, o Messias de Israel, ungido, mas que sempre continuava no bom caminho da Torá. Até porque o seu mestre nunca foi contra a Torá. O que o pai dele deu ao homem, não foi o que o homem deu a Moisés. Então veja que ninguém está condenando por tal não querer participar. Mas entenda uma coisa, quem participa é abençoado. Se não fosse isto, por que há na Bíblia Sagrada então que cada um colhe o que planta? Por que Deus permitiu ter essas palavras na Bíblia? Então, quer o homem colher o que o seu outro irmão, ou outro indivíduo mais esforçado faz por amor ao ensino de Deus, por amar o que vem do Eterno, esse indivíduo quer colher mais do que aquele? É assim que Deus trabalha? É isso que você está dizendo que está na Bíblia? Então, por que Deus fala na sua palavra que cada um colherá o que plantou? Seria ele um Deus injusto, então, por acaso? Claro que não. Então, essa é a questão, o ponto X. Não existe esse negócio de um trabalhar menos e o outro que amou mais ao seu Senhor em tudo quanto dele foi ensinado acabar por receber menos no mundo vindouro. Então é o mesmo que observar o homem João, Yohanan, por protestar ali nos dias de Yeshua, falar que ele não vai receber um excelente galadão. Então não existe isso, é incoerente com a palavra, com o balanceamento de Deus. Se o indivíduo que quer seguir de tal forma, ele colherá apenas até o que ele plantou, não mais do que quem trabalhou mais, porque vai haver esses. Isso é uma realidade da vida prática do reino. Então Deus mesmo fala que a balança é o que? Justa. É uma balança correta. Isso é importante a gente entender, certo? Não é querer esperar o tempo de Yeshua para ir para o céu e morar no céu. Vai ser na terra o novo tempo. E vai ser conforme o galadão dos homens. Você quer um indivíduo salvo, certo? Mas salvo como? Você quer só que ele se salve? Como é que é isso? Que história é essa? Então é esse o ponto X da questão.
Pessoas salvas, mas a instrução, como é que fica? Será mesmo que ha sido ensinado ou tem havido um ensino aí onde de fato buscaram acrescentar e diminuir verbos do que está escrito na legislação de Moisés? Com o fim de quê? Falsas premissas, satisfazer o seu público, essas pessoas ali que os seguem, que dão o dízimo ali naquele local. Então essa é a questão. Então é necessário haver um endireitamento da vereda. Então vejamos o que diz em Isaías capítulo 40, versículo 3, certo? Então temos as seguintes palavras no versículo 3: Kol, Korer, Bamidbar, Panu, Derer, Adonai, Yasherur, Baravar, Mislar, Leoloheinu. Então temos as seguintes palavras: voz que clama no deserto, certo? Mas analise que temos aqui Kol, Corê. Corê, temos a palavra cará. Cará quer dizer o que? Chamar. Voz que chama no deserto. Então analise bem, que clama no deserto. E temos abaixo acerca das palavras de João, que ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então vamos lá, temos o verbo cará, chamar. Então ele não somente clama, porque, claro, existe um contexto que todos sabem, que João é conhecido como profeta que veio trazer arrependimento no tempo do Messias. Mas vamos atentar. Em Isaías está voz que chama. O verbo carar, de chamar, está aqui, certo? Então, claro que resumidamente, muitos conhecem, como dito, João como aquele que chama para o arrependimento. Mas atento que é uma voz que chama para endireitamento também de quê? De veredas. Então ele chama quem? As pessoas, indivíduos. Ele chama alguém, pessoas que estão precisando endireitar o caminho. Essa é a questão. Porque clama para todos. Quando você vai para o verbo caralho chamar, você vê que chama pessoas, indivíduos. É muito mais claro. Chama os povos ao arrependimento. Assim foi João no tempo de Yeshua, antes da revelação de Yeshua. Essa é a questão. Antes do Messias aparecer pregando, veio antes João apregando a necessidade de quê? De arrependimento, que os povos se arrependessem, certo? E você não acha que isto vai acontecer novamente nos dias que antecedem a segunda vinda do Messias Yeshua? Claro que vai acontecer. Isso é claro. Principalmente porque agora o Messias Yeshua ele vai vir o quê? Ele vai vir glorificado para reinar. E ele agora vai vir em glória. Então é necessário sim haver quem pregue endireitamento das veredas. Na verdade é necessário aplanar o ensino para que o rei justo Yeshua venha através de um caminho preparado para ele, ou seja, purificado, um caminho santificado. Você não vê a história do rei, que o rei ele só caminha por um caminho limpo, purificado, justo, onde todos recebem ele. Então assim é um rei recebido. Então veja novamente em Isaías 40 o complemento: endireitai no ermo a vereda nosso Deus. Então em Isaías já vemos uma complementação. Ele agora endireita a vereda nosso Deus. Ele cita isso. Ele cita acerca de endireitar a vereda para Deus. Agora ele fala que o caminho deve ser aplanado para que o Senhor venha caminhar sobre ela. Então ele precisa de um caminho justo para poder caminhar neste caminho, neste lugar. Então aqui conseguimos um complemento extra para as palavras de João.
e que é preciso sim haver um caminho purificado para o seu passar. Então, isso é importante. Não adianta vir com falso pretexto, porque é para judeu isso e aquilo. Então, um indivíduo que age desta maneira está dizendo que não há necessidade de endireitamento da vereda, que do jeito que está ali está bom. Mas está bom para quem? Para ele. Somente para ele, certo? Porque com toda certeza vai haver sim, e é necessário haver arrependimento. Há necessidade de haver um povo purificado, que se volta para Deus, para tentar isso, que o Messias vai vir agora para julgar as nações. Então o mundo deveria estar preocupado com isso, e não com o ego de defender denominações e placas. Esse é o problema. Não estamos falando que todo mundo tem que ser judeu, e um indivíduo está relacionado à fonte israelita, não é a ideia de isso. É proselitismo, no caso, como Paulo combate, que o indivíduo que está tendo contato com a fonte israelita não faz dele um judeu. Isso é uma falsa premissa, isso é uma falsa ideia que falsas lideranças de fato buscam dar a outros. Você tem que aprender a separar parte por parte de todas as coisas. Porque a palavra de Deus é pura, é justa. Então vejamos as palavras do Messias em João capítulo 5, a partir do versículo 44, certo? Temos as seguintes palavras: como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos rei de acusar para como pai a um que vos acusa, é Moisés, em que vós esperais. Porque se vos cresceis em Moisés, se vocês acreditassem em Moisés, vocês também acreditarão em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, claro que Yeshua estava aqui em um contexto ali onde havia corruptos no Sinédrio. Então você deve saber separar as questões. Mas preste atenção que o Messias fala que Moisés os acusa. Ele cita o que? A legislação de Israel, que o pai dele deu aos israelitas, cujos livros são o parâmetro. Deus entregou a Moisés tudo quanto está lá. Atente às palavras finais. Se o homem não crê nos escritos dados por Deus a Moisés, como ele vai crer em Yeshua? Você está entendendo isso? Crer naquilo é mostrar ser a favor daquilo, é amar aquilo porque que de Deus foi dado. Quem crê é bom o quê? Observador daqueles assuntos, porque ama-os, faz parte do bom ensino de Deus. Então algo bastante importante aqui é que Yeshua fala que os homens devem o quê? Devem cuidar, porque ele não há de acusar perante Deus. Então ele já fala aqui, mas um que os acusará é quem? Moisés, ou seja, ele fala do Pentateuco, da legislação que Deus entregou. Ela que é o parâmetro. Então, resumindo, a legislação que Deus entregou para Moisés vai acusar o quê? O homem. Não é somente aqueles homens, é o homem. Então, está Yeshua abolindo algo aqui? Pelo contrário, ele mesmo disse o quê? Moisés vai acusar vocês, no caso, aquilo que Deus entregou como instruções a Moisés, vai acusar eles. Lá, no final, certo? No dia do julgamento. E ali mesmo já está acusando. Para você ter uma ideia, uma noção da profundidade da situação. Então isso aqui deve valer para todo mundo. Não, porque ali é só líderes judeus. Negativo, amigo. Negativo. Esse é o perigo do indivíduo que age como tais pessoas. Porque é que ele disse, olha, Moisés testifica de mim.
Então, se o homem não crê nos escritos dados por Deus a Moisés, como que ele vai crer em Yeshua? Se ele não crê no que está na legislação de Moisés, nas palavras que Moisés falou, através de Deus. Então é isso que você deve entender, qualquer um deve entender. Não estamos acrescentando verbos, nem tirando verbos. É o que está na Bíblia. É o que está na Bíblia. Isso foi Yeshua, o Messias. Você está entendendo? O Cordeiro de Deus que falou isso. O Rei de Israel, o Rei do mundo, das nações, falou isso. Então, é sim necessário haver arrependimento. O arrependimento em boas obras. Como está o seu dia a dia? Como está a sua vida diante de Deus? Certo? Porque é como dito, quem discorda das escolhas de Deus na Bíblia vai ter questões que devem ser resolvidas dentro dele, dentro de cada um deles. Porque pessoas que têm dificuldade em aceitar as escolhas de Deus, as palavras que Deus deu, tem problema em quê? Vai ter problema em traduzir, vai ter problema em quê? Em ver a Bíblia como ela é, de fato, sem diminuir, sem acrescentar. Estamos falando do Messias, do Filho de Deus, falou isso aqui, essas palavras. Então, que esse estudo venha abençoar você, você venha estar atento acerca das palavras de Deus. Que Ele é um Senhor que não muda o estado dele verbal, o estado dele, Ele foi, Ele é, Ele será, Ele está. A sua palavra igualmente permanece neste parâmetro. Ela foi, ela era, ela é. A palavra dele está aqui, deve estar sendo observada da mesma maneira, sem acrescentar e sem tirar. Por quê? Quando o homem passa a acrescentar ou a tirar, ele passa a estar adulterando a informação, aquilo que é bom, que Deus deu em justa medida para o homem ser bom praticante. Então você tem que analisar isso, que a igreja, com essas situações do papado, de buscar apartar as festividades de Shabat, o Antigo Testamento, e apenas ficar com o Novo, não existe na verdade isso, não há separação entre dois. Na verdade, que você vai encontrar o quê? Que no Antigo Testamento está a legislação, está o parâmetro para o homem. Você entende aonde é que o ataque foi? No livro que é a legislação do reino. Então é isso que você deve atentar. Então, fique com esse estudo e analise bem cada parte.